aprender, fazer e ensinar. Ok? Você está aqui para aprender, fazer e ensinar. A aprender, fazer e ensinar. Ok? Diga comigo então. Aprender, fazer e ensinar. A aprender, fazer e ensinar. Diga, eu estou aqui para aprender, fazer e ensinar. A aprender, fazer e ensinar. A palavra de Deus, o poder de Deus, a salvação, a libertação, para a glória de Deus. Diga, eu sou um guerreiro, sou um batalhador, sou um lutador, sou um trabalhador do reino, sou um empreendedor do reino. Diga aí, nesta noite, eu vou aprender uma arma de vitória, uma arma de batalha, uma arma de glória, uma arma que funciona, uma arma que resolve, uma arma que me sustenta, que me garante, que me protege, e por isso eu dou glórias ao Senhor Jesus. Se você for, de fato, convencido e convertido nesta verdade, você nunca mais será a mesma pessoa, ok? Vai ser muito rápida a nossa lição, portanto aproveite tudo. Eu quero que este querido que está aqui hoje aproveite ao máximo, porque Deus tem algo para ti. Até o final da minha palavra, Deus vai te dar uma direção, tá bom? Vocês estão aqui, meus queridos, somos nós e o Espírito Santo nesta noite. Digo assim comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje aprenderei a palavra de Deus. Com coragem confesso. Minha mente está alerta. Meu coração receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Estou pronto para receber a incorruptível e indestrutível semente da sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, dá 3 aleluias para a glória do Senhor. Nós estamos falando sobre batalha espiritual e nós não estamos fazendo a batalha aqui, nós estamos ensinando como fazer a batalha, ok? Então, nós ensinamos uma arma da nossa guerra que é a oração. Nós ensinamos que a oração ela tem 2 níveis. A oração pelo entendimento, através do nosso entendimento, e a oração através do Espírito. Através do Espírito que comunica-se pelo Espírito Santo. Então nós temos 2 níveis de oração. Em outras palavras, a oração que você faz com Deus através do seu português, da sua língua, seja qual for, inglês, português, alemão, espanhol, aquela que você fala com simplicidade, aquela língua caseira, aquela língua pessoal, aquela língua rotineira que você usa. Então você vai falar com Deus voluntariamente, para pedir, para agradecer, para louvar, para guerrear, para batalhar, para lutar, enfim, você vai entrar em dimensão de luta, ou em dimensão de louvor, de adoração, enfim. Então nós falamos da oração, que é uma arma do trabalhador do reino e do empreendedor do reino. E nós dissemos também que uma vez que entramos no reino, é para ser trabalhador. Só tem uma razão de Jesus dizer que aquele que nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus. É porque aquele que nasce da água e do Espírito Santo, aquele que nasce da água e do Espírito, pelo Espírito Santo, ele entrou no reino de Deus, ele é movido por uma fé, por uma força, por uma necessidade interior, por uma dimensão de vida em que ele não se conforma sem trabalhar para Deus. E aí, então,
nós chamamos os trabalhadores e empreendedores do reino de Deus. E falamos desta arma poderosa da oração, e estamos ainda, motivados, porque a oração é uma arma de vitória sem fim. Mas nós estamos falando hoje, vamos gastar alguns minutos para falar da nossa segunda arma, que é o sangue de Cristo. Diga, sangue de Cristo. Nós precisamos entender que temos um inimigo, ok? Que nos vigia 24 horas, que nos assedia 24 horas. Um inimigo que nos estupra 24 horas por dia. Um inimigo que procura nos induzir com a sua maldade 24 horas por dia. Então nós temos que estar atento, porque ele não quer passar a mão na nossa cabeça. Ele quer nos devorar. E muitos crentes brincam com coisa séria. E aí nós temos que entender que nós temos um inimigo que ele está sempre colocando alguma secla dele, uma multidão de demônios, uma casta de demônio, de acordo com a nossa fragilidade, para nos envergonhar, para nos fazer cair, para nos fazer retroceder, para nós voltarmos ao passado, para nós pecarmos, para nós nos distrairmos da fé, nos desfocarmos da nossa missão. Mas ele, além disso, ele quer mesmo nos devorar. Pegar e devorar. Então nós precisamos, isso não é conto de carochinha, nós precisamos vigiar. Nós precisamos entender que isto é real. E eu escrevi aqui para vocês que é uma luta do mundo invisível contra o visível. E se você não tiver sabedoria divina, escute isso. Gente, isso aqui é uma aula de aprofundamento da fé. Se você não compreender a luta do mundo invisível contra o visível, ele leva vantagem. Porque com estes olhos da fé, se você não tiver bem aguçado os olhos da fé, você não vê o mundo invisível e ele prevalece contra você porque ele lhe vê. E você, se não tiver sabedoria, instrução, revelação, se você não estiver atento aos ensinos que nós damos, orientamos, instruímos, batemos na tecla e lhe levamos até lá, você vai pensar que está lutando. Escutem, por favor, não desvie agora o pensamento, por favor, que me tira da rota. Escute, se você não ficar prestando atenção nisto, você vai continuar a mesma coisa. Eu quero que você cresça de nível. Você vai pensar sempre que você está lutando contra a pessoa, que você tem algo contra ela. Tratando do nosso nível familiar, vizinho, parente, conhecido, pessoas. É aí que o inimigo bate palma, ele sobe sobre nós e nos destrói. Porque você pensa que está lutando contra as pessoas e ele bate palmas porque você entrou na ilusão dele. Porque você está guerreando no mundo visível. E enquanto você ficar lutando no mundo visível, ele prevalece porque ele é do invisível. Ele lhe vê em tudo, ele lhe vigia em tudo, ele sabe, conhece você dormindo, o endereço, sua casa, ele conhece tudo o que você faz e o que você pensa de fazer. Mas você não.
Você pensa que é coisa da sua cabeça, você pensa que você é um fracassado, você pensa que você é um fraco, você pensa que você não entende isso ou aquilo, e você fica guerreando, batendo, lutando, chorando, gritando, esperneando, sempre indo e voltando, caindo, prevalecendo, um pouco mais, um pouco lá, um pouco você vai, daqui a pouco você volta, você está avivado, daqui a pouco você deixa de estar. Por quê? Você não entende que você está lutando. Você é do mundo visível e o inimigo é do mundo invisível. E o mundo invisível vê o visível não vê o invisível, a não ser pela fé, a não ser pela revelação, a não ser pelo treinamento, a não ser que você cresça. Olha o que a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8 está ali registrado para nosso ensino. Aprendendo que temos que guerrear em nível, muitas vezes, em nível de artilharia. E aí nós queremos guerrear em nível de infantaria. O que é isso? Em nível de infantaria é aquela arma do exército que guerreia em terra. E a artilharia é aquela que guerreia pelos ares. E aí, enquanto você quer guerrear contra pessoas, o inimigo está nos ares guerreando contra você e leva vantagem. Se você não usar arma de artilharia contra ele, você vai sempre sair derrotado e vai estar sempre perdendo a sua luta. Então você precisa compreender que a Bíblia diz que, embora vivamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas que nós temos que usar não são carnais. E aí nós precisamos entender que o diabo odeia o ser humano. O único que ama o ser humano é Deus. Não adianta querer aceitar a artimanha com ele, amizade com o inimigo. Não adianta, porque quem nos ama é Deus. O inimigo não nos ama. E eu quero dar 2 textos bíblicos para você, que você precisa usar na batalha espiritual. João 3,16, toda pessoa que tem uma base de fé, ela sabe esse texto de cor. E Romanos 5,8. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então aí prova o amor de Deus, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nesse Filho, em Cristo, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo lugar, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 textos básicos de batalha espiritual para você enfrentar o inimigo contra qualquer pessoa que tenha dificuldade de entender a sua salvação. Primeiro, o diabo com todo o seu exército, seu séquito, seus súditos, ele odeia o ser humano. Segundo, Deus ama o ser humano. E isso você tem que pregar. Você tem que instruir. Mas para você pregar que Deus ama o ser humano, você tem também que amar o ser humano. Porque senão você vai criar ódio, amargura, isso ou aquilo, e aí você está no conto de Satanás. Então você precisa compreender a estratégia. Deus já provou o seu amor para conosco quando Ele enviou o seu Filho morrer por nós quando nós éramos pecadores. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, olha bem, quando Deus enviou o seu Santo Filho Jesus,
Jesus Cristo também nos dá prova da sua vida, do seu amor por nós. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. Quando ele disse que entregava a sua vida por nós, ele também expressando o seu profundo amor por nós. Mas nós, às vezes, claudicamos nesta área da nossa vida e ficamos pregando tantas coisas das Escrituras e abandonamos a essência, a glória, o poder da Escritura, que é Cristo. E uma vez que Cristo nos dá a sua vida, para dar a sua vida, para entregar a sua vida, ele teve que derramar todo o seu sangue. A última gota de sangue, não ficou 1 grama de sangue no corpo de Cristo. Todo o sangue ele derramou. Nós precisamos entender isto. E esta é a nossa arma de vitória, que nós precisamos utilizá-la com profundidade, ininterruptamente, porque não usá-la está sujeito à derrota. Não usar o sangue de Cristo, nós estamos sujeitos a guerrear na carne. E quando nós entramos na guerra da carne, surgem as nossas deficiências, as nossas amarras, o nosso jeito de ser, a nossa formação psicológica, e aí o inimigo ganha de nós a batalha. Porque nós não podemos lutar com a nossa carne, nós temos que lutar por meio do nosso espírito, através do Espírito Santo, e utilizando o sangue de Jesus em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus, entrando em agonia lá no Getsêmani, ele entrou numa agonia tão intensa, que ele orava intensamente, e à medida que ele mais orava, quanto mais orava, mais gemia, mais sofria, porque tinha chegado a hora da sua morte. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, a ponto de que o seu sangue corria até o chão. Vejam que ali não tinha ninguém ferido ainda, ninguém batido nele, não tinha coroa de espinhos, não tinha pancadas e nem chicotadas. O seu sofrimento foi tão grande que dos seus poros destilavam seu sangue a ponto de encharcar toda a sua vestimenta e escorrer até o chão. Tal foi o seu sofrimento. E naquele sofrimento estava o teu sofrimento. Ele levou o teu sofrimento. Mas como nós podemos entender isso, se não for por uma batalha espiritual, de valor, que nós compreendamos o poder do sangue de Cristo? Então, a Bíblia diz também, em Hebreus 13:12, que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que quer dizer? Fora das muralhas de Jerusalém, quando ele fez a trajetória de onde ele estava sendo julgado e condenado até o Monte Calvário. Eu diria que foi um rastro de sangue. Desde o Getsêmani até o Calvário, foi um rastro de sangue que ele deixou nesta terra. E nós precisamos compreender o valor disso. E a Bíblia diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição trazemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O precioso sangue de Cristo. Nós precisamos fazer uso deste sangue, do sangue de Cristo, como nossa arma de vitória sobre o inimigo. Nós precisamos fazer isso. Agora você tem que entender que o inimigo
não são as pessoas. Se você olhar para uma pessoa que você está irritada com ela, parece que eu até vejo aqui. Você olhar e dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Como muitos crentes fazem. O que é que vai acontecer? Vai arranjar briga. Porque você está guerreando na carne, não no espírito. Sabe por quê? Porque Satanás não suporta o sangue de Cristo. Ok? E se você quiser vencê-lo, faça valer o poder deste sangue que há em Cristo e na sua vida para todas as circunstâncias. Sempre que Satanás quiser vir para cima de você, com artimanhas, com estratégias sujas, você tem que se levantar contra ele no poder do sangue de Cristo. Agora escute algo que eu quero prevenir os discípulos. Agora o sangue de Cristo não é um cartão de crédito para você usar sem responsabilidade. Por que muitos crentes usam o sangue de Cristo e continuam derrotados? Porque usam com superstição, usam como arma de vingança e de mágoa. E não é assim. Quando a Bíblia diz que não é contra corpo de carne e sangue que nós temos que guerrear, mas contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, estamos falando que eles habitam os ares, o mundo invisível. Você olha e não vê nada, mas está infestado deles. E aí, onde os crentes são derrotados na batalha? É que quando ele tem mágoa, ele tem diferença com uma pessoa, ele vai na cara dela como crentão, como santarrão, ele diz assim: o sangue de Jesus tem todo o poder. Estás derrotado na minha vida. Mas ela está dizendo, essa pessoa, ela está dizendo para ofender aquela pessoa. E quando ela diz para ofender aquela pessoa, ela está lutando na carne e não no espírito. Essa luta você tem que fazer contra Satanás. Vai para um lugar à parte, onde ela não lhe vê, e luta contra Satanás. Porque senão você está acumulando derrota. O inimigo está rindo de você, porque ele conseguiu o que ele queria, uma inimizade. Ele conseguiu formar uma guerra, contenda, divisão. Ele conseguiu separar o casal. Ele conseguiu separar famílias. Ele conseguiu o que ele queria. Ele não quer lhe ver em paz. Ele não quer lhe ver feliz. Ele não quer lhe ver de bem com Deus. Ele quer lhe ver de mal com Deus. Ele quer que você vire as costas para Deus. Então, tudo ele faz para poder colocar você na berlinda, no fracasso, na derrota. E quando você guerreia na carne, você consequentemente vai ser derrotado. Não é um cartão de crédito para você usar irresponsavelmente. Se você usa o cartão de crédito irresponsavelmente, você vai pagar caro. Você vai pagar juros sobre juros. Você vai sofrer na carne. Você vai ter que trabalhar multiplicadamente. Você vai ficar devendo.
Porque você está guerreando com arma carnal. Então você precisa compreender isso. Você precisa estar no pacto da ceia, que é divinamente espiritual. Se alguma coisa desta vida, qualquer coisa que aconteça, você deixa a ceia de lado, você está sendo carnal. Você não está sabendo guerrear no mundo espiritual, no mundo invisível. Porque você está vendo um pão e um copinho de suco de uva. Mas o papel da ceia, o ato profético da ceia, a expressão do mundo invisível, ela atinge o céu. E você precisa compreender que este é um ato profético profundamente espiritual. Você precisa também se comprometer com a sua santidade. Não é com a santidade de Deus. Você não fere a santidade de Deus para ele ser menos santo. Você pode ofender a Deus com o seu pecado, mas você não consegue atingir a santidade de Deus. Você sim, você transgrediu, você ofendeu a Deus. Mas Deus não ficou menos santo porque você pecou. Quem tem que cuidar da sua santidade é você. Você que precisa lutar pela sua santidade. Então, você precisa, para você poder ter base, você ter resposta, você ter legalidade, legitimidade, a palavra certa, para você usar o sangue de Cristo como sua arma de vitória, você precisa ter um pacto, um compromisso com a sua santidade. Você precisa disso, não pode ser diferente. Deus diz, olha bem o que a palavra de Deus diz, 1 Pedro 1, 15, 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É um texto que está em extinção na vida do povo de Deus. Do mundo eu nem falo, que o mundo está perdido. Mas na vida do povo de Deus. Para falarmos de santidade, nós temos que fazer um retiro espiritual, que é isso. Nós precisamos ter isto como um meio de vida, um estilo de vida, um comportamento. O discipulado exige isso. O aprender a fazer e ensinar exige esse comportamento, exige essa realidade, esta legitimidade para você usar o sangue de Cristo. Porque senão, você pode, escute isso, não se ofendam comigo, por favor, vocês são meus discípulos, eu amo vocês profundamente, por isso eu estou aqui. Mas vocês precisam dar valor ao discipulado de tal forma que o nosso discipulado ele não dependa de um encontro para a gente se revitalizar. Não, nós precisamos ter um comportamento, um estilo de vida, um compromisso com a nossa santidade, para que nós possamos então termos legitimidade para usarmos a glória do sangue de Cristo em nosso favor. Porque ele foi derramado por nós e em nós. Então Satanás prefere lutar, escute isso agora, uma coisa muito profunda, que às vezes nós
Não estou dizendo isso para ofender ninguém, né? Os irmãos sabem que eu trabalho com muito carinho com vocês, mas o discipulado, ele é tão importante na vida de vocês, e nossa, minha também, porque eu me preparo para transmitir para vocês o meu melhor, e lutando com Cristo para transmitir, que às vezes as pessoas, elas, por qualquer coisa, elas trocam uma realidade tão profunda espiritual por coisas banais. E aí o inimigo se aproveita disso. Lá na frente, a pessoa vai colher uma situação difícil e não sabe por quê. Porque o nosso projeto é o quê? Aprender, fazer e ensinar. A aprender, fazer e ensinar. Agora, uma coisa profunda para nós irmos já para o momento final. Satanás prefere lutar com pessoas que andam sozinhas. Como eu queria falar isto para milhares de pessoas. Quem sabe vocês sejam esta semente de reprodução de vidas. Por isso que eu estou dizendo que nós temos uma multidão, e eu estou vendo espiritualmente uma multidão recebendo este ensino. Olha, Deus disse para Adão: não é bom que o homem esteja só. O Senhor Jesus disse: eu não estou só. Vocês acham que foi por acaso que Jesus disse a mesma palavra que Deus deu a Adão? Não. É porque o mundo espiritual é uma coisa só. O Pai falou para Adão, Jesus veio e veio com esta realidade. Ele disse: eu não estou só. Porque não é bom que a pessoa caminhe só. Nunca ande só. Procure caminhar sempre em companhia de alguém que lhe inspire confiança. Alguém que sonhe com você. Alguém que possa lhe ajudar a sonhar. Alguém que ore com você, alguém que você possa contar na hora dos apuros. Muitas pessoas morrem porque andam só. Essa Covid, essa desgraça inoportuna, maléfica, proveniente de homens ruins, de homens de coração mau, ela faz o quê? A pessoa morrer só, não ter nenhum funeral digno, de tão má que ela é essa praga. E Jesus disse: eu não estou só. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E muitas pessoas morrem porque andam só. Escute, nenhum assaltante ousa assaltar uma multidão. Ele prefere assaltar a pessoa que anda só. O diabo também é assim. Ele procura uma hora que alguém está andando só para assaltá-lo. E tem muitas pessoas dentro da igreja que andam só. E aí ela é presa fácil de Satanás. O diabo é mestre em produzir solidão, produzir isolamento e separação. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Primeiro, separou os dois um do outro. Escute essa revelação. Aproveitou-se de um instante que Eva estava sozinha para derrotar os dois. Derrotou Eva e com as mesmas táticas, Eva foi ao ouvido de Adão e o derrotou. E a estratégia dele é a mesma. O diabo foi tentar Jesus quando estava só no deserto. Procure sempre seu discipulador, não se afaste da comunhão. A igreja tem que viver em comunhão, no pacto do sangue e na oração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou vendo uma multidão aqui.
Eu estou vendo vocês liderando multidão. É fácil vencer alguém que anda só, sim ou não? É ou não é? Claro que é. Não se afaste da congregação que é a igreja, o povo, a célula, a reunião, o culto coletivo. Todos precisamos viver unidos e reunidos. Lembre-se, uma brasa sozinha se apaga, mas se juntá-la ao braseiro, pega fogo com o calor das outras. Assim somos nós, precisamos estar no braseiro para estarmos incendiados no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, que estavam assentados. Então, precisamos estar reunidos. E a Bíblia diz, Hebreus 10, 24 e 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Trabalhadores e empreendedores transportam a glória de Deus no sangue de Cristo. Para sermos trabalhadores do reino, precisamos ser lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Não há como fazer parte sem passar pelo crivo do sangue redentor. Ninguém pode entrar no reino sem o sangue. Ninguém pode caminhar no reino sem estar limpo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode viver saudável no reino sem ser purificado pelo sangue redentor. Glória a Jesus. O sangue de Cristo é tudo o que precisamos para estarmos protegidos quando entramos no mundo. É muito lindo o que vou lhe dizer agora, esta revelação. Para trabalhar no reino, tem que estar limpo pelo sangue de Cristo. Ok? Mas para sair do reino e entrar no mundo, precisa estar protegido pelo sangue de Cristo. Agora eu quero que você entenda esta revelação. Eu estou mostrando o reino como se fosse uma nação. O reino como se fosse um povo que você está vivendo, uma nação. Então, você está dentro do reino, só pode estar quem está limpo, purificado pelo sangue. Aí você está caminhando no reino, cantando no reino, glorificando no reino, aprendendo para fazer, para ensinar, aprendendo para fazer e para ensinar. Eu estou dizendo que está aprendendo para quê? Você está no reino aprendendo para quê? Para fazer e ensinar. Só que aí você tem que ir lá no território de Satanás. E sabe o que acontece com muitos crentes, pregadores, pastores, apóstolos, evangelistas? Eles querem sair do reino e ir lá no mundo, escute isso, sem a proteção do sangue. Aí o inimigo pega e derruba, arma, e eles são derrotados. É isso que eu estou dizendo, que para sair do reino, para você entrar no território de Satanás, que é onde ele governa e reina, você precisa estar protegidos pelo sangue. Você precisa disso. É o sangue de Cristo que te garante a vitória. Tudo o que precisamos é estarmos protegidos pelo sangue de Cristo. Eu espero que você entenda esta realidade espiritual, ok? Precisamos estar protegidos pelo sangue. Temos que aprender a usar o poder do sangue redentor. Outra coisa, já estou terminando. O sangue de Cristo é glorificado no céu por todos os seres espirituais. Nenhum ser celestial está acima do sangue de Cristo. Ouça isso, e eu quero que você cresça nesta verdade, nesta revelação. Nenhum ser criado por Deus que existem
na glória celestial, que você nunca os viu, mas um dia vai vê-los, e você vai ficar de queixo caído. Escute isso. Você vai ficar de queixo caído de tanta glória, de tão pouca importância que você deu para isso aqui na terra, tão pouco valor que você deu por tamanha glória, de poder ter feito mais e não fez. Você vai ficar de queixo caído e vai dizer: meu Deus, tá? Estes seres, eles todos reverenciam, expressam contínua e fervente adoração ao sangue de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então aqui eu dou a referência a alguns textos do Apocalipse que me prova isso que eu estou dizendo a vocês. Eu apenas procuro revelar aquilo que está dentro da Escritura, mas que fica ali se ninguém revelar, entende? Se ninguém trouxer à luz. E eu quero que vocês sejam verdadeiros profetas de Deus para revelar a glória de Deus, a glória do sangue de Cristo a este mundo, que é a sua arma de vitória. Aquele que nos amou, diz a Bíblia, começando o Apocalipse, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E aí diz que por este sangue nos fez reis sacerdotes para Deus seu Pai, e a Ele glória. A Bíblia diz lá em isso, Apocalipse 1, 5 e 6. E em Apocalipse 5 e 9 diz: digno és tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você glorifica isto? Olha os anjos dizendo isto para o Cordeiro: com o teu sangue, com o teu sangue, com o teu sangue, a majestade santa, os anjos, os seres celestiais dizendo: com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. E você é um comprado. Você é um comprado, você é um salvo, você é uma glória celestial, você é uma glória terrestre para Deus, por causa do sangue de Cristo. Quando o Senhor lhe vê dos céus, Ele lhe vê por meio do sangue de Cristo. E aí diz aqui mais o último texto bíblico: diz: Senhor, tu sabes, e disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam. Aonde que você branqueia as suas vestes? No sangue do Cordeiro. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E o texto que nós vamos usar daqui para frente: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga: eu venci, eu venço, eu vencerei por causa do sangue do Cordeiro. Levanta a tua mão e dá glórias ao Senhor. Agora levanta esta mão santa para Deus. Levanta esta vida reconciliada com Deus agora. Esta vida impulsionada pelo Espírito Santo. Esta vida que deixou-se tocar pelo poder do sangue de Cristo. Diga comigo: amado Jesus, reconheço que teu sangue tem todo o poder no céu e na terra para me lavar, me purificar, tornar-me santo e puro. Diga: e de hoje em diante vou viver pelo poder do teu santo sangue, pelo poder do teu santo sangue redentor, diante do mundo e do diabo. Te levanta e glorifica o Senhor e diga: glória a Jesus, aleluia. Eita, glória mesmo, filha de Deus. Que Deus te abençoe. Meu querido, isso nós falaremos na palavra seguinte, tá? Meu querido, eu quero que você continue
neste projeto conosco, porque Deus tem algo de vitória grandiosa para a tua vida. Neste momento, eu levanto a minha mão e digo: Pai Santo, eu te louvo pelo sangue do teu santo Filho Jesus. Santo Jesus, eu te louvo pelo poder do teu sangue derramado entre o céu e a terra. Santo Espírito, Consolador eterno, eu te agradeço por ter nos revelado o poder deste sangue, e eu te bendigo, a ti te dou glória, te dou honra, te dou poder e força, no nome santo de Jesus. Glórias a ti, Pai, glórias a ti, Filho, glórias a ti, Divino Espírito Santo. Aleluias e glória a Deus, graças a Deus. Venha cá, minha filha, isto, Jesus te abençoe, amém, graças a Deus.